O Santa Cruz foi até o Ceará e perdeu para o Horizonte, hein? 2-0 para a equipe cearense. Inclusive o Horizonte surpresa aí nessa reta final de Série D. E o Santa, Arthur Silva, perde a liderança, né? Com esse resultado. O Santa que passou aí grande parte desta primeira fase no início ali, inclusive com melhor campanha geral, agora caiu para terceira colocação. O Central virou para o Souza, contra o Souza, é isso? Empatou. Ele empatou na Empatou? reta final e aí ultrapassou. Na verdade, o Ah, Central se tornou líder, né? se tornou Com líder, é esse isso, é. empate. E o Santa caiu para a terceira colocação. É que Terceira. aconteceu, acho que aos 49, esse gol do Ah, Central. sim, porque eu me surpreendi aqui, porque quando eu entrei aqui tava 1-0 Souza e com um a menos, né? O Central. Aí eu abro a tabela aqui, Central líder. O que aconteceu? É isso, o Central empatou, foi a 25, o América de Natal 24, né? Porque venceu o seu jogo contra o 13, e o Santa Cruz, terceiro lugar. Se acabasse hoje, né? Se fosse a última rodada e não a penúltima, o Santa ia decidir fora de casa, né? A sua vida no quadrangular. Nesse momento seria o Lagarto, né, o adversário. Então, daqui a pouco a gente até pode projetar, Arthur Silva, a última rodada, né, e possíveis confrontos. Mas vamos falar desse jogo, né? Mais um jogo ruim do Santa Cruz, 2-0, dois gols no primeiro tempo. Felipe Alves, mais uma vez, personagem que teve destaque de forma negativa. A gente tá vendo aí a sequência da equipe do Santa Cruz. Derrota fora para o Horizonte, empate contra o Santa Cruz de Natal, empate com o América de Natal, derrota para o Central, então 4 jogos sem vencer, né? E se a gente pegar no recorte um pouco maior, né, de 6 jogos, ele só tem uma vitória que foi contra a equipe do Souza, né, jogando em casa. Perdeu para Ferroviário, Horizonte, empatou aí com a América de Natal e Santa Cruz e perdeu também para o Central em casa. Uma campanha muito ruim, né? Eu acho que se a gente pegar essas 4 rodadas aí, certamente o Santa tem uma das piores campanhas da Série D geral, né? Um time que tinha até pouco tempo, até algumas semanas, uma das melhores campanhas de toda a competição. E aí, Arthur Silva, a gente já falou muito, né, na última live até sobre essa questão da queda de rendimento. E aí, faz o quê? É só o extracampo? Marcelo Cabo tem que ser. A responsabilidade tem que ser mais do Marcelo Cabo, que pelo menos eu não via tantas críticas assim em relação ao trabalho. É, quem tem a maior parcela de culpa nesse momento terrível do Santa Cruz, né? Boa noite, Fábio, todo mundo aqui que está na audiência. Espero que a noite de vocês esteja boa, porque a minha está bem longe disso. O boa noite aqui é por educação. Demorei um pouco aqui para entrar, porque estava na esperança de que alguma coisa acontecesse se eu não tivesse que vir aqui falar sobre essa partida de hoje. Mas falando sério, vamos para a análise. Fábio, é muito difícil essa sua pergunta, tá? Dizer qual é o maior motivo do Santa Cruz estar nessa crise absurda, né? A crise que o Santa Cruz vive hoje. O Santa Cruz chegou no momento na competição, Fábio, que você tem uma sensação que não vai vencer de ninguém. Hoje a sensação, quando você vê as partidas do Santa Cruz, é que a equipe não vai vencer nenhum jogo, sabe? Se o Santa tivesse precisando de algum resultado para se classificar, a sensação é de que não se classificaria. Se fosse algo do tipo, ó, tem que vencer o 13 na próxima rodada para se classificar, mesmo enfrentando um 13 desclassificado já, que não disputa mais nada na competição, com a derrota que teve hoje contra o América de Natal e a vitória de ontem do Ferroviário, também a de hoje do Horizonte, né? Mesmo que o Ferroviário não tivesse vencido, mas o Horizonte vencendo hoje, o 13 já ficaria sem chances de toda forma. Mesmo assim, eu não sei se a gente poderia aqui confiar no Santa Cruz conseguir essa classificação. Muito mais pelo cenário do Santa Cruz do que pelos seus adversários. O Santa Cruz enfrentou em sequência o Santa Cruz de Natal e o Horizonte. Duas equipes muito limitadas, tá? Muito limitadas, obviamente fazendo o seu jogo, né? Obviamente lutando contra as suas limitações, contra a sua falta de condições financeiras para ter investimentos maiores, mas assim, duas equipes que mesmo tendo o Horizonte, por exemplo, vencido o jogo hoje,
até sair o primeiro gol ali do Horizonte, era um domínio grande do Santa. Tá? Era um jogo que parecia, entre aspas, fácil, né? Contra o Santa Cruz de Natal também, um jogo que o Santa teve tantas chances claras e não conseguiu marcar. Então, você fica naquela, se você tem duas partidas como essa, e você não consegue fazer um gol de bola rolando, o Santa só teve um gol contra o Santa Cruz de Natal com um pênalti marcado no apagar das luzes do jogo. Então você tem 180 minutos, se você não consegue marcar um gol, contra quem você vai vencer? Que mata-mata você espera passar na competição? E aí, respondendo mais diretamente o que você está falando, eu vou repetir uma coisa que está um pouco batida, né, que eu sempre trago aqui, mas futebol para mim ele é multifatorial, são várias explicações. E eu acho que os motivos da queda de rendimento do Santa Cruz, eles continuam basicamente os mesmos. A gente tem lesão de um jogador importante como Israel, você tem a queda de rendimento de pilares da equipe, como Gabriel Galhardo, que a gente vê aqui na foto, Thiago Galhardo, Felipe Alves, Matheus Vinícius, Tiaguinho e Giovani, né, os dois pontas, o próprio William Júnior, por mais que ele não tenha sido nunca um pilar da campanha do Santa, mas é um cara também que caiu de rendimento. Você tem o extracampo, que pesa muito, não tenha dúvidas. Tanto a questão política, né, da discussão sobre SAF, ameaças de um lado, do outro, a discussão, aquele clima efervescente, como a questão do atraso salarial, porque por mais que se tenha notícias de que essa semana tenha sido pago pelo menos uma parte, mas não foi o total, né? O Santa ainda tem uma parte em aberto ali com o elenco, então isso entra na conta. Talvez o ingrediente novo tenha sido a saída de Vinícius Diniz, da SAF, que é algo que pesa, porque dentro desse elenco do Santa, a gente sabe publicamente que pelo menos 4 jogadores que estão no elenco, Vinícius Diniz teve participação ativa na contratação deles. Né? Talvez sejam mais, tá? Eu falo pelo menos porque a gente não tem confirmação de mais, mas assim, já veio a público a questão de que, por exemplo, Thiago Galhardo, Felipe Alves, né, os próprios investidores já falaram que foram contratações que vieram, né, com a participação de Vinícius Diniz, os próprios jogadores, quando chegaram, falaram da participação dele. Você tem o Vinícius Silva também, que chegou mais cedo, né, que veio como uma indicação, ali não talvez uma participação de negociação, mas como indicação. E você tem também o Eduardo Tanque, que também veio dessa forma, mas pode ser que tenham vindo mais, tá? Não sei. Gabriel Galhardo, por exemplo, Giovani, talvez tenham sido mais jogadores, né, que tenham vindo para o Vinícius Diniz, e a partir do momento que esse cara sai, em que talvez, pegar o exemplo aqui de Galhardo, que é o jogador mais midiático e o que falou sobre a SAF, se ele já estava ali falando sobre a SAF, né, demonstrando claramente que isso impacta, na hora que Vinícius Diniz, que parece ter sido uma É. figura decisiva para ele ter vindo, vai embora, isso impacta também. Né? Então, esse talvez tenha sido um ingrediente novo que pode ter impactado dentro de campo. E tem também a questão do trabalho de Marcelo Cabo, que, como você bem falou, é um cara que, quando chegou no clube, chegou sob rejeição. Marcelo Cabo, eu sinto que não chegou como um técnico super aprovado dentro da torcida. Eu mesmo era um cara que tinha muitas reticências, né, contra Marcelo Cabo, mas que teve um trabalho na primeira parte ali da primeira fase muito bom. Né? Eu vim aqui fazer programas, por exemplo, eu me lembro a vitória que o Santa teve contra esse Ferroviário, acho que foi o 3-1. Elogiei bastante a condução de Marcelo Cabo, um Santa que jogou desfalcado, utilizou da bola longa como artifício, não como a única forma de jogar, como o único expediente da equipe dentro da partida, tendo um mérito ali dele, você viu que era uma jogada trabalhada, mas que depois o trabalho degringolou. A gente já vem de várias rodadas onde a gente fala aqui, por exemplo, de que as mudanças feitas não funcionam, são mudanças ruins, jogadores não têm oportunidade, fica preso a um esquema, acaba ficando preso a alguns jogadores, então isso tudo pesa. Né? Mas os ingredientes são esses. O que eu acho que muda muito, Fábio, e é o mais difícil da pergunta que você fez, é o quanto é cada coisa. Se a gente tivesse que É. escalonar, né, a porcentagem, é muito complicado. Eu acho que da semana passada para cá, o que eu consigo afirmar, né, o que eu consigo aferir aqui é de que a parte de extracampo parece ter aumentado. Né? Eu nunca gosto de ir por esse discurso, mas eu acho que hoje, o segundo tempo, deu uma sensação de um time bem desligado no jogo. No primeiro tempo, os gols eles dão um pouco essa sensação, principalmente o segundo. Mas às vezes, por ser um lance, né, você pensa mais que é um acidente ali. Acontece também, tá? Isso aí a gente vive vendo lances como o do segundo gol, assim, grotescos, mas que acontecem. Né? No futebol a gente está um pouco exposto a esse tipo de coisa. Mas no segundo tempo foi assim, o Santa Cruz perdendo de 2-0 e
sem conseguir dar um chute a gol, quase, sabe? Não, sem conseguir criar oportunidades. Só que ao mesmo tempo que eu digo, parece que o extracampo de fato chegou, porque você vê muitas vezes jogadores sem fazer muita questão ou com uma postura parecendo que o jogo estava 2-0 para o Santa, mas ao mesmo tempo a gente também viu um segundo tempo que o time foi um bando completo. Tinha nenhuma organização no Santa Cruz no segundo tempo. Um segundo tempo onde o Marcelo Cabo mexeu mal. Então, o que eu poderia dizer, Fábio, é que, para mim, os 2 pontos que ganharam força essa semana, e aí não só na minha opinião, mas na opinião pública da torcida, é Extracampo e Marcelo Cabo. Acho que hoje, se você faz uma enquete com o torcedor do Santa, quais os motivos para o Santa Cruz estar assim? O trabalho de Marcelo Cabo e o Extracampo. Não sei dizer qual está na frente, a porcentagem de cada um, né, mas eu acho que esses seriam os 2 principais motivos, mas claro, não são as únicas razões. Tem outros motivos aqui por trás também, tem outros jogadores também que não estão rendendo até de forma técnica, que aí a gente pode até falar aquela história de até onde vai o trabalho do técnico, né? Você às vezes tem chances claras como o Santa Cruz teve no primeiro tempo e desperdiçar. Até onde vai a responsabilidade do técnico em cima disso, né? É algo também a ser avaliado. Mas hoje são realmente os 2 principais motivos que mais chamam a atenção do torcedor. Eu acho que, de fato, uma coisa acaba levando a outra, né? Assim, pelo menos se tem um lado positivo, o Santa começou a cair depois que ele meio que atingiu a pontuação para classificar, né? Então, eu acho que, pô, os caras, pô, já estamos classificados. Aí eu acho que depois se voltou muito a questão do extracampo, da SAF, de se resolver logo. E aí a demora, né, e a incerteza sobre ela, eu acho que acaba desmotivando o elenco, né? Eu acho que os jogadores soma a classificação encaminhada, soma a irritação pela questão da SAF e a questão do salário também, enfim, essas duas coisas, obviamente, são coisas que não agradam, né? Nem salário atrasado, obviamente, não agrada a ninguém. E a questão da SAF, porque tem muito jogador que veio para o Santa Cruz, né? Muito pela perspectiva de SAF, né? De estar num E lugar uma ali coisa está que. ligada à outra, né, Fábio? Até o que a Isso. gente conversou na semana passada, não sei se você lembra aqui, teve aquele debate que você levantou o tema, que é um tema super relevante de será que não faz sentido parar o processo, esperar terminar o campeonato para tratar a SAF? E a gente falou aqui, não dá para seguir dessa forma, porque além da SAF ser tão importante quanto o acesso, as duas coisas têm que andar em paralelo, tem uma questão financeira envolvida aí. De que a expectativa do Santa para pagamento dos salários, por mais que o presidente dê entrevistas dizendo que há um plano B, mas assim, a gente sabe que o É. Santa não tem muitas fontes de recursos. Né? O Santa tem uma folha que é fato que a folha do Santa Cruz hoje, o Santa Cruz, como associação, não tem como manter. Isso é uma realidade, é ponto pacífico, é a folha mais alta da competição e o Santa construiu essa folha contando com a SAF estar implementada até agora, ou se não tivesse implementada, está com investimento acontecendo nesse momento para ter o pagamento da folha. O que para mim é um erro de condução. De forma alguma o Santa Cruz poderia contar com isso. Né? A não ser que tivesse uma segurança aí jurídica, alguma coisa assim que indicasse, é um erro de condução. E aqui um erro da diretoria, do presidente Bruno. Né? Porque você não pode se confiar nisso, porque você acaba ficando nas mãos da SAF, etc. Eu não quero entrar muito nesse tema da SAF, porque senão a gente faz o programa todinho sobre isso, e eu É. acho que a gente precisa de um programa específico sobre isso. Mas uma coisa está ligada na outra, porque talvez o que um jogador hoje pensa é, pô, talvez as coisas não estão andando, mas não está sendo pago em dia, mas é porque a SAF vai chegar, e quando a SAF chegar, aí resolver o problema de dinheiro. Aí o cara vê fora de campo que a SAF está parecendo que não vai, sabe? Ou se a gente não quer dizer assim, parecendo que não vai, tá perdendo força. Isso é um fato. Você tem a SAF do Santa, que a gente no final ali na reta final do Pernambucano era 100% de certeza que ia rolar, agora já não é mais isso. Agora a gente já vê discordâncias, a efervescência no meio político ali do clube, se vai ser aprovado ou não, quando vai ser chamada a reunião do conselho, por exemplo, que é alguma coisa que demora muito, aí o clube diz, não, é por causa dessas perguntas que mandou para o investidor diz, não, eu recebi na hora. Então, tudo isso entra no pacote e o jogador no final do dia olha e, pô, a minha esperança era a SAF, mas a SAF parece que não vai, então será que eu vou receber? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, né, essa conclusão, é que talvez o programa do salário não era tão alto, não era tão grande, não era tão visto de forma preocupante para o elenco, mas talvez agora seja mais. Porque se o jogador começa a ter dúvida se a SAF vai vir, ele começa também a aumentar a preocupação sobre aquele salário atrasado, Isso. por mais que não sejam meses, mas ele já não sabe mais se ele vai ter essa segurança, né? É aquele finge que paga, finge que joga, né? O Vampeta, eu acho que disse isso, né? Uma vez. E assim, eu acho que, como a gente falou, que uma coisa leva a outra. Aí o time tropeça, aí
a questão extra-campo entra, aí o que era um tropeço, aí você leva para outro jogo que não consegue ganhar, e aí o técnico já não consegue é, ter outras escolhas, né? Fica muito ali limitado, né? No caso do Marcelo Cabo, assim, quando as coisas estão indo bem é mais fácil, né? Você acertar, você mexer melhor, você escalar melhor. Quando as coisas estão indo mal, é mais difícil para o treinador também, né? Então eu acho que o Marcelo Cabo, que pesa essa questão extracampo, ele também não soube lidar com isso. Também é um papel dele ali blindar o elenco de alguma maneira e fazer o time jogar melhor, né? Então acho que, como você disse, Arthur, acho que tem um pouco de tudo, né? E também tem um pouco do jogador, pô, já estamos classificados, quando chegar o mata-mata, vou ver se eu corro. Vamos ver se eu corro, né? Vamos ver daqui para lá, vamos ver o que anda aí de salário, de SAF. Obviamente, tô falando que todo jogador é assim, mas tem jogador que é assim, né? Todo mundo sabe, né? Eu já fui setorista aqui do Botafogo 4 anos e a gente sabe que o jogador, corpo mole, ainda mais nível Série D, Série C, que o cara não passa nem um ano no clube, né? O cara passa 6 meses, vai para outro time. Aí que o cara não tem apego mesmo, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Tem jogador, e até de forma inconsciente mesmo, não que o cara vai entrar de sacanagem, mas o cara não vai dar aquele algo a mais. E aí você pega um jogo contra o Horizonte, lutando por uma classificação, um algo a mais faz diferença, né? O jogo 4 horas da tarde, um calor do caramba. Aí o jogador não quer dar aquele algo a mais, aí faz a diferença. Então acho que é meio isso aí, essa situação do Santa Cruz, que acaba fazendo a equipe aí vai pro mata-mata, né? Já tá classificada. Tem o último jogo contra o 13, né? Que ainda tem uma possibilidade ali de ficar pelo menos entre os dois primeiros e decidir no Arruda, né? Que também eu nem sei, viu, se é bom decidir no Arruda, viu, Arthur Silva? Porque com a pressão Na que arena, né, tá. Fábio? Porque eu acho que isso é até um ponto importante para trazer aqui no programa, que é um factual que a gente teve, né? Hoje saiu uma informação do GE de Pernambuco que o próximo jogo do Santa contra o 13 já vai ser na Arena de Pernambuco. Hum, O Arruda, a gente sabe toda a discussão que tem, que semana passada, por exemplo, na partida contra o Santa Cruz de Natal, teve uma cena de um pedaço de reboco, né, que caiu no estádio e poderia ter atingido alguém e ser um lance, uma situação preocupante, fatal, né? Poderia ter sido. Então, eu até. Esses temas assim, Fábio, eu não tenho capacidade técnica, eu não gosto de entrar muito para não acabar falando besteira. Então, normalmente, eu sempre procuro alguém que é da área para ter informações. E eu tenho uma amiga, Vanessa, inclusive, mandar um abraço aqui para ela, não sei se ela está assistindo, que ela é engenheira civil, conhece do assunto, e ela já me falou que, assim, na opinião dela, ela acha que o risco do Arruda cair, como foi na Fonte Nova, é irrisório, assim, de ter um acidente como aquele. Mas que o Arruda não tem condições, né, de receber partidas para dar um mínimo de segurança e conforto para o seu torcedor, isso aí é outra coisa, porque você não precisa de um acidente que uma arquibancada caia e o torcedor caia lá de cima do estádio para ir para baixo. Um pedaço de concreto, por exemplo, como a gente viu semana passada, aquilo pode se tornar um acidente fatal. Né? Então, uma preocupação muito grande que eu vi a torcida do Santa Cruz ter essa semana, né, sobre esse tema, e aí essa mudança que o Santa Cruz está fazendo, para mim, Fábio, é até irreversível. Tá? Eu não vejo o cenário do Santa jogar esse jogo contra o 13 na Arena e depois voltar para o Arruda, porque não faz muito sentido. A não ser que essa tentativa seja um teste. Vamos jogar lá para ver se a torcida vai comprar a ideia de ir, mas, assim, spoiler, não vai. Ainda mais depois do resultado de hoje. Não esperem que nesse jogo você vai ter público para confirmar essa sua jogada, essa sua tentativa de mudança de mando, mas, assim, pelo que eu vejo, eu acho que o Santa vai acabar jogando daqui para o final da competição na Arena, o que pode ser bem ruim em termos de presença de torcida, mas que talvez até chame um pouco mais o torcedor, não sei. Às vezes o torcedor está com essa questão também com a Arruda, na Arena ele se sente melhor de ir. É difícil, tá? A gente conseguir avaliar aí a o logística que é é que ruim, vai né, acontecer. pra A chegar lá. logística é horrível, mas vai saber. Também não sei de que forma seria a procura de toda forma, tá? Mas vamos ver aí o que vai acontecer daqui para frente. Muito bem. Bom, vamos falar do jogo, Arthur Silva, né? O Santa Cruz perdeu por 2-0, dois gols ali onde o Felipe Alves foi um destaque, né, negativo, né? Poderia ter ido melhor nos dois lances,
Mas também o time não fez gol, né? Vamos lá, o Felipe Alves não falha, mas também ia ser 0 a 0 porque o Santa não fez gol, né? Então são muitos problemas, né? Muitos problemas, Fábio. E assim, a minha análise aqui da partida, da parte técnica, ela vai ser até bem curta, porque eu acho que é um jogo até simples da gente analisar diante do que foi visto dentro de campo, tá? É, a gente teve um Santa que começou a partida controlando bem o jogo, era um Santa que tinha a iniciativa, mas eu até falei com um colega no Twitter de que era um Santa que tinha um controle, mas não tinha imposição. O Santa, nos primeiros minutos da partida, até ter a falha da transmissão, porque a transmissão ela cai mais ou menos ali por volta dos 12 minutos do primeiro tempo, inclusive na melhor chegada que o Santa tinha até aquele momento, que é com o Balotelli. Mas até ali o Santa tinha mais a bola, não sofria com o Horizonte não chegava, mas o Santa também não levava tanto perigo. O Santa teve duas chegadas logo no início ali que errou o último passe, tanto com o Giovani como com o William Júnior, e teve essa chance com o Balotelli. Pouco para uma equipe que tinha bola, sabe? Não é que o Santa não poderia. Não é que o Santa estava mal na partida, mas a sensação é, pô, para quem tem a bola, o Santa precisa agredir mais, deixar um pouco de ser arame liso. E aí você tem esse momento de apagão, que obviamente não tem como eu analisar aqui um momento que não teve transmissão, mas depois que o jogo volta, o Santa ainda segue melhor e até sendo mais incisivo. O Santa tem as chegadas que ele leva maior perigo, o principal lance aqui que ele perdeu o gol, uma jogada pela esquerda com o Giovani, que ele aciona Natan, lateral esquerdo, Natan dribla bem a marcação, puxando é, pro pé bom, né, na jogada e faz uma finalização no canto, a bola passa raspando a trave, uma ótima chance que foi desperdiçada. E é uma chance que dá até para você. Na hora que ela saiu, eu não tive muita raiva. Porque sabe aquele lance, Fábio, que você sente, pô, todo mundo fez o certo, faltou um detalhe. Porque a jogada parece ter sido bem feita, sabe? Giovani puxa para o meio, aciona Natan, ele corta a marcação, puxa para o pé bom, faz a finalização. É que faltou o detalhe. Mas depois de um tempo, quando começa as coisas a juntarem, né, acumular de certa forma, você não consegue mais nem perdoar lances assim, que parece ter sido um detalhe. E o Santa segue em cima. O Santa tem uma outra jogada depois no escanteio, que tem uma finalização tem um desvio de cabeça, né, uma finalização de Galhardo, o goleiro salva no limite ali, até no rebote, Galhardo tenta a finalização, a bola vai para fora. E é um Santa que vai tendo oportunidades, mas não consegue aproveitar. E aí já na reta final do primeiro tempo, a gente tem o primeiro gol do Horizonte, uma jogada em que eu até falei aqui de Natan, né, que eu acho que ofensivamente começou bem a partida, a gente vai falar depois nos desempenhos individuais, mas que depois de um tempo se tornou uma avenida ali para o Horizonte, e era onde o Horizonte no primeiro tempo conseguia as melhores jogadas. Numa dessas jogadas do Horizonte, é, ele ele consegue chegar pela direita, né, pela direita de ataque do Horizonte, lado esquerdo de defesa do Santa, cruzamento, todo mundo assistindo, todo mundo olhando, e o jogador do Horizonte consegue um voleio ali sozinho. Assim, parecia jogo de pelada, porque ninguém na marcação, sabe? O cara no meio da área consegue se posicionar para um voleio sem ter ninguém perto. E a finalização vai no canto e Felipe Alves também, adiantado no gol, nem se mexe para tentar fazer a defesa. Na posição que ele estava, pular também não ia resolver de nada, mas eu acho que ele poderia estar melhor posicionado ali naquela bola, embora culpar ele apenas por esse lance seria injusto. Né? Tem uma falha generalizada ali, o jogador consegue fazer a movimentação sozinho. E aí 1-0 para o Horizonte, aquele velho filme que o torcedor do Santa Cruz já viu em tantas e tantas partidas, mas que o torcedor viu semana passada contra o Santa Cruz de Natal. Um adversário frágil, um adversário que o Santa Cruz conseguia controlar, que o Santa Cruz conseguia ter as melhores oportunidades, mas não aproveitava e que na primeira chance que tinha, aproveitava. Então, o Santa sentiu a questão da efetividade, né? Se ele não estava sendo efetivo, o adversário foi lá e foi efetivo e fez 1-0. Depois dali, o Santa se desorganizou completamente dentro de campo. Né? E era até certo ponto, talvez esperado, pelo contexto da equipe, por ser a equipe que eu já falei aqui muito na rodada passada, no raio-x que a gente teve durante a semana, da afobação, o quanto isso tem atrapalhado o Santa, e a gente viu essa afobação do Santa Cruz hoje, principalmente ali no primeiro tempo. Uma equipe que foi afobada, tentou empatar o jogo de toda forma, e aí, num lance grotesco, leva o segundo gol. Um lançamento longo, né, da equipe do Horizonte. Totti
faz a primeira movimentação para ir acompanhar a bola, mas quando ele vê o posicionamento de Felipe Alves, porque Felipe Alves estava bem fora do gol, até porque ele joga adiantado, porque ele muitas vezes é acionado como líbero ali, vamos dizer, né, para ajudar na saída de três ali da equipe do Santa. Ele tá adiantado, o Totti vê, pô, ele vai ali e vai pegar a bola. Só que Totti deixa de ir e Felipe Alves confia em Totti para Totti voltar, mas aqui para mim, eu vi até alguns torcedores falando: "Ah, Totti teve tanta culpa como Felipe Alves". Para mim, a culpa é muito maior do Felipe Alves. A gente pode até dizer que Totti não deveria ter se confiado nele, deveria ter seguido na jogada, mas estava muito mais para Felipe Alves do que para Totti aquela jogada, mas muito mais mesmo. O posicionamento, a tomada de decisão ali de Felipe Alves não faz o menor sentido, né? Ele ele desiste, volta pro gol e aí o jogador do Horizonte fica completamente sozinho, né? Completamente livre para tomar a decisão como quisesse na jogada, espera o companheiro chegar no meio da área, faz o toque e o Horizonte faz 2-0 e basicamente acaba com o jogo, né? A gente termina o primeiro tempo com esse 2-0 para o Horizonte, vai para um segundo tempo, quando eu já falei aqui, o Santa Cruz foi um bando e foi um primeiro tempo paupérrimo assim do Santa, muito, muito, muito fraco. O Santa jogou bem, Fábio, até levar o primeiro gol. Depois dali, no primeiro tempo, o Santa foi afobado e não fez nada. Mas no segundo tempo foi um show de horrores, assim, enorme. Porque era um Santa numa enorme necessidade, mas que não conseguia levar perigo ao goleiro. Contra o Santa Cruz de Natal, eu até falei aqui que alguns amigos torcedores falaram de que foi aquele jogo que você lamenta, né? Pô, a equipe tentou, né, teve muitas chances desperdiçadas. Parece aquele jogo que você diz, pô, pode jogar aí 3 dias que a bola não vai entrar. Não foi o caso de hoje. Não foi, tá? Eu acho que você querer justificar a partida de hoje como algo nesse sentido é tapar o sol com a peneira. O Santa Cruz não teve essa chuva de chances no segundo tempo, não teve esse cenário de que o goleiro salvou muito o Horizonte. O goleiro do Horizonte fez uma boa partida, mas assim, nada de outro mundo, sabe? E na verdade, no segundo tempo o Santa escapou de levar um 3-0, talvez até um quarto gol do Horizonte, porque o Horizonte teve chance. E Felipe Alves continuou sendo um goleiro extremamente não confiável e a zaga do Santa também completamente atabalhoada, até porque o Santa Cruz no segundo tempo virou um bando, né? Aí teve também a questão da afobação, mas virou um bando completo. Eu não entendi as mudanças de Marcelo Cabo, por exemplo, tirando um dos pontos para colocar Pedro Henrique. Desconfigurou completamente a equipe. As mudanças que ele fez depois também não entendi. Então, em resumo, Fábio, como eu falei, a análise ela é até simples. Foi um segundo tempo que o Santa inexistiu na partida. O resumo foi esse. E qualquer um que assistisse sabia que ali não tinha a menor chance do Santa Cruz conseguir um empate. Como eu disse, na verdade, até antes de sair o gol de empate do Central, salvo engano, se o Santa levasse mais um gol, o Central já ultrapassaria pelo saldo de gols. Se o Santa perdesse por 3-0, mesmo o Central perdendo por 1-0. Então, eu já estava pensando que o Santa ia levar o terceiro e ia acabar indo para terceiro diretamente, sem depender do Central somar um pontinho. No final das contas, o Central conseguiu um empate, assumiu a liderança e o Santa se coloca nessa situação complicada, né? Eu tenho, se o torcedor quiser um pouco de ser fire aqui, eu tenho um ponto que eu vou deixar para trazer no final do programa, né? Que aí não é nada relacionado ao Santa, é que talvez, talvez o caminho do Santa sendo terceiro seja melhor do que ele sendo segundo, É isso. talvez. A gente vai falar da tabela, né, da última É, rodada e da projeção, né, depois do Campinho. Mas antes, Arthur Silva, tem uma informação aqui do João Vitor Amorim, né, repórter da Rádio Jornal. Ele falou que a coletiva ainda não aconteceu, né? Do Marcelo Capo tá atrasada. Não sei se o tweet é de alguns minutos já, né? Mas o jogo acabou às 6, né? Geralmente 6h30 já era para ter começado a coletiva, né? Que a cobrança nos vestiários está grande lá, é, lavando a roupa suja, né? O elenco está de menorzinho, né? O cara, o eu acho que repórter, ele aconteceu, consegue. viu, Fábio? Porque eu Aconteceu? obviamente não estou acompanhando a coletiva, né? Porque a gente está aqui gravando. Isso. Mas eu vi aqui no WhatsApp, teve um amigo meu que colocou aqui, que coletiva fraca de Marcelo Cabo. Então, deve ter tido, pelo menos começado a Uhum. coletiva. Deve estar acontecendo nesse momento. Mas eu vi sim isso que você falou, e também que a lavagem de roupa suja está pesada no vestiário, né? Foi a informação ali que João Vitor trouxe, que dá para ouvir ali muitos gritos, muitas cobranças dentro do vestiário, e é necessário que seja feito isso, tá? Como eu disse, o sentimento do torcedor do Santa Cruz, quando você analisa
a situação da equipe é que o problema é extracampo, que reverbera dentro de campo, sob questão de corpo mole ou simplesmente falta de foco, né? Para não estar falando aqui de jogadores sem a gente ter conhecimento, mas falta de foco pode ser essa palavra, e também uma condução ruim do trabalho de Marcelo Cabo. Então, hoje, por exemplo, se você for falar com qualquer torcedor do Santa Cruz, o desejo é limpeza no elenco, começando pelo treinador, tá? E até trazendo um pouco. Na verdade, eu vou deixar para. Vamos falar no campinho, aí eu consigo trazer uma análise sobre os jogadores e também sobre o Marcelo Cabo, para seguir um pouco ali a ordem cronológica das coisas. Muito bem, então vamos pro campinho, Gabriel Costa. Aproveita e coloca nossa telinha do Shining Box, né? Aproveitando aí, né, pra gente dar o recado pra galera, né? QR Code tá na tela aí, tá 7 da noite, aquela hora que já dá a fome ali, daquele jantar, né? Se você ainda não decidiu o que vai pedir, eu indico para você o Shining Box, tá? O QR Code está na tela aí. Se você apontar a câmera do seu celular, você vai ser direcionado aí para a unidade mais próxima do Shining Box aí no Recife, tá? Então, para o seu pedido chegar aí da maneira mais rápida para você, então é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code, entrar em contato lá com a galera, fazer o seu pedido. Você sabe, Shining Box, o melhor da comida chinesa para você. E tem o Instagram, tá? Do Shine Box Recife para você seguir e também ficar por dentro das novidades, das promoções. Então segue aí Shine Box Recife, tá? Nossa parceira aqui no 45 minutos. Bom, no campinho vamos começar com o Felipe Alves, né? Que já falamos dele, né? Não foi bem nos 2 gols da equipe do Horizonte. Certamente não tem avaliação positiva. Fábio, vai ser difícil essa análise do campinho, viu? Porque hoje foi aquele jogo que chegou uma hora que estava tão bagunçado que você não consegue nem avaliar direito os jogadores individualmente. Mas Felipe Alves, obviamente, o vermelho, mais vermelho possível aí para ele. E eu acho que assim é um jogador que não dá mais para atuar com a camisa do Santa. Não sei como é que vão resolver esse problema, porque Felipe Alves, ele é um jogador com 3 anos de contrato, né? 3 anos de contrato. Então, é um problema grande, né? Perdão aí pelo problema grande que o Santa Cruz tem aí para resolver daqui para frente, mas chegou sob a pompa, né, de ser um goleiro que tem mercado, então, em tese, não deveria ser tão difícil de encontrar outro clube aí para ele, em tese, né? Vamos ver se o Santa Cruz consegue fazer isso, vai estar desvalorizado agora no mercado, né? Mas realmente complicado a situação de Felipe Alves. O erro dele ali no segundo gol é sem condições. E para além disso, é um goleiro que não passa confiança. No segundo tempo tiveram várias bolas ali que ele não segura. Assim, ele me lembra um pouco, o torcedor do Santa Cruz que estiver assistindo talvez vai lembrar, Geazi, que esteve no Santa Cruz há pouco tempo, que também era um goleiro que não segurava, sabe, nenhuma bola. Assim, todas as vezes ele saltava, batia a roupa, enfim. Parecia, tinha até um colega, eu chamava ele goleiro liquidificadora, porque batedeira, na verdade, porque toda bola ele parecia que estava as mãos se batendo assim, não conseguia agarrar firme e complicado realmente, mas não tem mais nenhum clima, para além de tudo, não tem mais nenhum clima para ele. Discussões pesadíssimas que ele teve com Totti, tá? Durante a partida. Você vê no lance do gol, Totti revoltado com ele, depois tem outro lance também que Totti está revoltado com ele. Então, sei que é muito pesado para Marcelo Cabo fazer essa mudança, mas seja ele, seja uma mudança de comando, seja o que for, eu acho que não dá mais, sabe? Para Felipe Alves se É. manter, se tornou uma situação basicamente insustentável para ele seguir no time. E goleiro é uma posição, ainda mais na Série D, né? Muito decisiva, né? E aí o Roquenid só tem um jogo, né? Assim, se mudar, tem que mudar logo. Porque também não vai mudar É, quando começar o mata-mata, né? Aí deixa o Felipe Alves, né? Fábio, essa é a janela que o Santa Cruz tem, tá? De mudança. Essa próxima partida. Por quê? Porque é uma partida que o Santa vai enfrentar um adversário que não disputa mais nada no campeonato e que dificilmente vai ter qualquer motivação de mala, etc. Porque essa partida também representa pouco. Não acho que a América É. ou Central vão se preocupar com mala para garantir segundo ou primeiro lugar no grupo. Não faz nenhum sentido. Então, tende a ser um jogo em tese, mais tranquilo para o Santa, e é a oportunidade realmente de você fazer as mudanças que precisa, sem colocar essas mudanças para acontecerem já na pressão de um mata-mata. Então essas mudanças começam por Felipe Alves e a gente vai passar por todo o time e chega em Marcelo Cabo. Se há uma questão interna de avaliação ruim do trabalho de Marcelo Cabo para ser feita a mudança, essa mudança ela tem que ser agora. É a última chance que o Santa Cruz tem de mudar.
O América de Natal a gente viu mudar essa semana, por exemplo, com o Moacir Júnior depois de ter classificado. Já trouxe Gerson Guzmão, hoje teve uma partida contra o 13 e venceu. O América seguramente fez a mesma avaliação. Ó, classificamos, É. a gente tem 2 jogos agora com uma pressão menor. É o momento de trazer um técnico para ele ter essa semana aí com maior tranquilidade para trabalhar, para quando chegar no mata-mata ele ter implementado o jogo que ele quer. Essa chance o Santa Cruz vai ter agora. Cabe ao Santa Cruz escolher ou não se vai seguir. Então, da mesma forma que serve para Marcelo Cabo, serve para Felipe Alves. Para mim, se Felipe Alves jogar contra o 13, ele vai ter que jogar até o final do campeonato. Se for para mudar, a mudança tem que ser agora e eu mudaria, porque, como eu falei, eu acho que se tornou assim irreversível a situação dele no clube. Bom, vamos partir para a zaga, né? Eurico e Matheus Vinícius. Para mim também pode colocar vermelho nos dois, tá? Zaga do Santa não foi bem. Matheus Vinícius, assim, eu até tuitei durante a partida, perdi a paciência com ele já. São muitos erros, assim, de falta de atenção, sabe? Na verdade, não de falta de atenção, mas de excesso de confiança que ele vem cometendo. Mesmo quando o Santa estava naquela partida ainda positiva, antes do primeiro gol da equipe do Horizonte, cometeu um erro assim na saída de bola que entregou. Basicamente, a única chance que o Horizonte teve antes de marcar o gol foi esse erro aí de Matheus Vinícius, que na verdade a bola depois acabou sendo uma finalização travada, mas ele entregou assim o ouro, né, como a gente costuma dizer, para o jogador do Horizonte. Então, precisa se ligar. E Eurico também não gostei nem um pouco da atuação dele. E eu acho que uma zaga que leva aquele primeiro gol que a gente viu o Horizonte marcar, não tem como ninguém ficar diferente de uma avaliação aqui do vermelho. Então, partida muito ruim aí da dupla de zaga do Santa. Muda muito a avaliação dos laterais, Totti e Natan? Eu vou colocar o vermelho para Totti. Natan eu vou colocar o laranja, só porque eu acho que Natan, ofensivamente, ele esteve presente no melhor momento do Santa no jogo, que foi o Santa até o primeiro gol do Horizonte. Ali, aquele recorte de 30 e poucos minutos, né? Eu acho que o primeiro gol do Horizonte sai por volta disso. Que o Santa teve um certo domínio da partida, Natan participou ofensivamente desse momento. Por mais que defensivamente tinha deixado espaço, mas ele teve chegadas interessantes. Né? Então, por isso eu vou colocar só no mal, mas não foi de forma alguma uma atuação boa, tá? É meio que tentando tirar algo de positivo aqui para diferenciar ele na avaliação. Totti um vermelho, o lado direito do Santa foi um lado basicamente inexistente ofensivamente. E eu peso muito aqui a avaliação naquele momento bom do Santa. Mesmo o Santa no seu momento positivo na partida, o lado direito inexistiu. E isso tem muito da participação de Totti no jogo. Né? E ainda mais se tiver algum torcedor aí que acha também que ele teve uma culpa grande no segundo gol, ele vai se sentir representado com esse vermelho também aí para Totti na avaliação. Muito bem, então vermelhinho para praticamente todo mundo, né? Ali da defesa, vamos partir para o meio de campo, né? Começando com o Galhardo, o Gabriel e o Balotelli. Eu vou colocar vermelho para Gabriel Galhardo e laranja para Balotelli, tá? Para mim, mais uma vez, uma atuação bem apagada de Gabriel Galhardo. Não gostei da atuação dele, desligado em muitos momentos. Teve pelo menos um lance ali no começo do jogo, mesmo no momento bom do Santa, que ele aquele famoso bola que ele perde pro ladrão, sabe? Desligado um pouco ali na partida, errando mais passes do que de costume, não gostei. Balotelli eu vou colocar o laranja, por mais que tenha sido uma atuação ruim, mas vou dar uma moral para ele aí pela entrega de sempre dentro de campo, por ter lutado. Mas assim, também não foi nem de perto uma atuação boa, tá? Fábio, eu vou logo dando spoiler que o laranja vai ser o teto da avaliação hoje, tá? Não vou conseguir ir nada além disso, não. O meu desejo era chegar aqui e ser vermelho para todo mundo, mas a gente tem que fazer alguma análise, né? Então vamos, vamos fazendo aí as análises, como dá. Bom, seguindo aí com o William Júnior. Vermelho, vermelho. O William Júnior é um cara que já há um tempo que vem em queda de rendimento. Eu hoje não teria mantido ele como titular, né? Eu até não falei um pouco ali da escalação, né? Que a escalação que Marcelo Cabo trouxe a campo, ela teve até algumas mudanças, né? A gente vê que, por exemplo, Thiaguinho foi reserva pela primeira vez, eu acho que nessa campanha na Série D, Thiaguinho foi reserva, Renato entrou. Eu acho que aqui não foi uma escolha nem tanto técnica, mas porque Thiaguinho essa semana ele teve um problema pessoal, né? Um falecimento na família, foi visitar a família e ficou fora de boa parte dos trabalhos da semana do Santa Cruz, então talvez por causa disso, né, tá um pouco distante do trabalho do dia a dia durante essa semana, acabou ficando de fora. E aí também teve a volta de William Júnior na vaga de João Pedro. Essa eu não faria, por exemplo. Eu até trouxe aqui na avaliação, algumas pessoas discordaram, mas eu não achei a partida de João Pedro contra o Santa Cruz de Natal tão ruim quanto falaram.
E o William Júnior hoje, para mim, justificou isso, porque eu teria ido com o João Pedro. Não gostei da partida do William Júnior, errando no último terço. Muito. Falta ser mais vertical, sabe? Muitas vezes recua a jogada. Falta fazer mais esse papel do camisa 10 organizador de jogadas de fato. Então, vermelho aí para William Júnior. Bom, pro ataque, né? Renato teve a oportunidade no time titular, Giovani e Galhardo. Vou colocar o vermelho para os três, tá? Por motivos diferentes. Eu acho que Galhardo e Renato. Galhardo participou muito pouco do jogo. A única bola positiva que eu vou lembrar de Galhardo aqui foi um lançamento que ele faz numa jogada que Giovani depois aciona Natan, que é a melhor jogada do Santa, mas depois disso abaixo, desligado, sabe? Então não foi uma boa atuação dele. Renato é um vermelho por basicamente não participar do jogo. Você quase não vai lembrar de participações de Renato na partida. Mas como eu falei, o lado direito foi um lado morto do Santa, mesmo no melhor momento do Santa. Ofensivamente saiu muito pouco dali. E óbvio que Renato tem participação nisso. E Giovani errou muito. Tá? Giovani já no primeiro. Eu acho que é ele no primeiro lance. Deixa eu ver aqui que eu anotei a jogada. Se é a jogada que o Santa tem no primeiro minuto ali, se foi ele ou não, foi o William, e depois que tem um erro de Giovani na condução, mas o vermelho aí tá de bom tamanho, o Giovani errou bastante. O Giovani, ele é um cara que, o vermelho que Renato levou por não participar do jogo, o Giovani basicamente nunca vai levar, porque ele participa muito. Ele sempre busca o jogo. Mas vem errando demais, assim, demais, 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 caiu muito de rendimento. Vou colocar o vermelho aí para ele. Muito bem, vamos para os jogadores que entraram, né? Tivemos Pedro Favela, João Pedro, Pedro Henrique e Thiaguinho. Vamos lá. Primeiro vamos para os que entraram ali no intervalo, né? Tiaguinho e Pedro Henrique. Como eu falei, não entendi essa mudança, por exemplo, de Pedro Henrique no lugar de um dos pontas. Não funcionou. Vou colocar o vermelho para Pedro Henrique, muito limitado. Não, não conseguiu contribuir. Deixa eu ver mais. Tiaguinho. Eu vou colocar o laranja ou o vermelho. Não, o vermelho. O Santa não criou nada ofensivamente no segundo tempo. Não dá para ele ser melhor do que os atacantes do primeiro. Então, vermelho também para ele. Pedro Favela e João Pedro, eu estou na dúvida se eu avalio ou não, mas eu acho que eles jogaram tempo suficiente para serem avaliados. Deixa eu até ver a minutagem aqui, só para eu não ser injusto com, com os dois. Ó, vamos lá. Não, jogaram o suficiente. 21 minutos entrou João Pedro e Pedro Favela foi até antes disso. Pode colocar o vermelho para os dois aí também. Tá no mudo, Fábio. Muito bem, então todo mundo Pedro entre Favela, laranja. inclusive, eu acho que é um cara que vale um comentário, Fábio. Que Uhum. aí já vai entrar na avaliação de Marcelo Cabo, que, que você pediu, que é. Primeiro só, depois que a gente viu o campeão aqui, né? Todo mundo no vermelho, mas eu acho que é uma representação da atuação muito pífia que o Santa Cruz teve hoje. Não, sinceramente, eu não vou perder muito meu tempo tentando salvar Quem alguém foi o com um pior em amarelo aqui. campo? Que pergunta. Ah, eu colocaria o Felipe Alves, porque para mim definiu a partida. Aquele gol que ele leva ali, para mim, ele é definidor, sabe? Não dá para passar pano para aquele gol que ele leva e acaba o jogo ali. Porque o 1-0, o Santa talvez conseguisse reagir. A atuação foi muito fraca dali para frente, mas a gente sabe que no futebol uma coisa leva a outra, né? Talvez com 1-0 a afobação fosse menor, a equipe conseguisse ainda alguma coisa ali. O 2-0 ele tirou completamente tudo dos trilhos. Então, se for para colocar alguém dentro de campo, eu vou colocar Felipe Alves. Para mim, foi definidor e por isso que ele leva aí o pior em campo. Mas o que eu estava falando, Fábio, é que a avaliação foi muito ruim. Não acho que vale a gente se esforçar muito para salvar alguém, porque não acho que o Santa tem boas notícias para tirar dessa partida de hoje. E eu queria falar sobre o Pedro Favela, era o seguinte, e casa com a avaliação de Marcelo Cabo. Eu falei aqui, né, de que essa é a janela do Santa para ele fazer alguma mudança, se ele achar que deve fazer alguma mudança. Eu, com as informações que eu tenho de fora, tá? Eu não estou lá dentro, eu faria a mudança de Marcelo Cabo. E eu vou dizer por quê. Eu acho que vai resolver tirar Marcelo Cabo
Sinceramente, eu acho a chance pequena do Santa Cruz conseguir resolver o problema que está inserido apenas com a mudança de comando. Mas a sensação que eu tenho é de que com Marcelo Cabo a chance é zero. Então é quase como assim, É. trocar uma possibilidade de acesso que hoje é zero por 10%, 5%. É meio que essa a minha mudança. Por que é que eu digo com a informação que eu tenho de fora? Porque eu não sei lá dentro como é o clima de elenco com Marcelo Cabo, de que talvez você tirar Marcelo Cabo seja a faísca que você precisava para desabar de vez qualquer questão do elenco, se o elenco for fechado com ele, sabe? Você já está com aquele elenco, salário atrasado, extracampo, você já está na dúvida se a galera está comprada na ideia. E se ele tão comprado com o treinador você tira, pode ser o final das contas. Eu também não sei questão financeira para saber, porque dizem que Tem uma Marcelo opção Cabo, por exemplo, boa, Arthur Silva? não sei, Fábio. Sinceramente, eu nem pesquisei. Para ser sincero, nem fui atrás, assim, para dizer, iria atrás desse cara em específico. Eu tô falando, é na emoção, tá? Talvez a gente tenha Uhum. um raiz aí na semana e eu mude de ideia. Mas, como eu digo, é pela informação que eu tenho hoje. Até porque as informações, elas acabam surgindo aí no meio do caminho. Mas falam-se, por exemplo, que Marcelo Cabo tem 2 anos de contrato. Então, vai saber o tamanho da bronca É. financeira que seria uma rescisão dessa. E uma rescisão, como eu falei, para você mudar muito pouco a chance de acesso, porque, sendo muito sincero, hoje eu acho que a possibilidade de acesso do Santos é muito pequena, pela grandíssima queda de rendimento que a equipe vem tendo. Então, talvez a avaliação interna seja muito mais tranquila no sentido de que, cara, para eu tirar Marcelo Cabo agora, o problema é muito grande, não vai dar para tirar, então eu faço esse condicional realmente porque eu não sei. Mas eu acho que eu mudaria justamente por isso. E é a última cartada É. que o Santa Cruz pode utilizar. O Santa Cruz não vai poder livrar todo o elenco. É um pouco daquela discussão que teve da questão, acho que era do Fortaleza, sabe? Não vai dar para o Santa Cruz mudar 12 peças do elenco, 5 peças do elenco, sabe? O Santa Cruz vai ter que mudar alguma coisa. Eu acho que o Marcelo Cabo está pecando muito. E um ponto que eu queria falar sobre o Marcelo Cabo é que, para não parecer que ele é o culpado de tudo, eu já falei agora há pouco que para mim mudar ele seria uma pequena faísca só, porque eu acho que a tendência maior é que não resolva. Ainda tem muitos problemas, eu já falei até um pouco ali no início de quais são os problemas, a questão do extracampo, por exemplo, que vem pesando, né, vem crescendo a fatia, né, nesse problema que é o Santa Cruz. Mas uma coisa que eu vejo sobre Marcelo Cabo também é que ele me parece ser um cara muito paneleiro também em relação às mudanças, aos jogadores que ele aciona. São sempre as mesmas substituições, são sempre os mesmos jogadores. E a gente já viu 2 casos nesse elenco do Santa de jogadores que saíram do Santa Cruz durante a campanha por falta de oportunidade. E, independente de achar que os caras iam resolver o problema do Santa ou não, não acho que são supra-sumo assim, de jogadores e seriam caras que iriam fazer o Santa Cruz hoje estar jogando bem, mas eram jogadores que tinham espaço para serem utilizados. Eu estou falando de João Diogo, ponta, que é Deu um uma passe posição. ontem, viu? Eu Com o meu vi. Belo, deu uma assistência. E eu ia falar, Fábio, porque você vai lembrar aqui que eu falo várias vezes no programa que o Santa Cruz precisa ter pontas reservas. E João Diogo era justamente essa figura no começo da temporada. Ele era o único ponta reserva, basicamente, que o Santa Cruz tinha. E teve pouquíssimas chances ao ponto dele pedir para sair. Né? Passou até um tempo ele sem ser, sem ser. Não é regularizado, sem ser Relacionado. relacionado. Isso. Sem ser relacionado para a partida. Sabe? Então, chama atenção. Chama atenção um jogador ter chegado nesse ponto. E o outro é Matheus Melo. Que Matheus Melo estava lesionado, voltou de lesão no Santa, foi relacionado pelo menos 3 jogos e não foi acionado. E tinha espaço para Matheus Melo ser acionado. Na última partida, por exemplo, eu achei assim, uma loucura ele não ter sido acionado na partida. O Santa Cruz tinha a opção de ter colocado ele no lugar de Lucas Bessa, por exemplo. Né? Marcelo Cabo poderia ter colocado, não colocou. O jogador foi para a Série C e estreou ontem no Maringá. Então, assim, não era bem questão física que ele não tinha condição de jogar, porque ontem o cara chegou no Maringá, sei lá, 2 dias antes e já entrou em campo. Não foi titular, mas foi acionado durante a campanha. Então, repito, não quer dizer que Matheus Melo e João Diogo resolveu o problema do Santa, longe disso. Mas para mim são 2 sinais de que talvez Marcelo Cabo tenha um problema de gestão de elenco aí. Afinal, 2 jogadores saíram insatisfeitos com a maneira como ele gere o elenco. Né? Então, é um ponto aí para se pensar sobre Marcelo Cabo, além de uma coisa que Ivan traz aqui, né? Por exemplo, né? Conivente, Galhardo nunca vai sair mesmo. Tem essa cobrança, e mais do que Galhardo, Felipe Alves, por exemplo, né? Outros jogadores também que ele acaba não rodando no elenco. Matheus Vinícius, por exemplo, para mim já deu motivo demais nessa reta final aqui de campeonato do Santa Cruz na Série D até o momento para
ter perdido a posição de titular, por mais que o William Alves entrou bem, o William Júnior, que eu não entendo, sabe? E eu acho que muitas mudanças que ele faz dá uma sensação do técnico perdido, sabe, Fábio? O William Júnior, por exemplo, no jogo passado ele não foi acionado, ele era titular, aí jogo passado ele sai entre João Pedro, ele não é nem acionado durante o segundo tempo. Aí hoje ele volta a ser titular, assim, eu não entendo muita lógica. Para mim é sintoma de um técnico que se perdeu no trabalho. A equipe desencaixou, os jogadores não estão funcionando, aí não só por ele, obviamente que ele tem a participação, mas jogadores também caíram de rendimento e ele não está conseguindo se encontrar novamente. Por isso que, olhando de fora, eu tomaria essa decisão da mudança como última cartada. Né? Mas entendo também que não seja tomada essa mudança, porque tem uma questão financeira grave que o Santa tem aí. O Santa tem Felipe Alves, o Santa tem Galhardo, o Santa tem Marcelo Cabo, jogadores que não estão rendendo o esperado e que têm contrato longo. Enfim, eu acho que não vou me alongar muito nisso também, porque talvez isso seja tema até um pouco de programa ali sobre SAF, etc., que a gente deve fazer sobre a semana. Como eu disse, eu não quero entrar muito nisso, mas Marcelo Cabo, só para fechar, vermelho, tá? Na avaliação aí dele também, muito mal na partida. Depois eu vou ver ali como foi a coletiva dele, para entender um pouco o que é que ele falou, o que é que ele trouxe de justificativas. Mas é isso, fechando o campinho aí. Talvez eu esteja sendo até um pouco injusto colocar Natan e Balotelli escapando só. Mas é isso, tá bom. Já reclamei de muito jogador aí já. Tá bom por hoje. O Santa que no primeiro turno, né, fez 19 pontos. Nesse segundo turno fez 5. Seis. É uma sequência já bem ruim, né? Então eu acho que assim, e o Santa só joga uma vez na semana, né? Não tem tempo, não é que não tem tempo pra treinar, né? Tempo pra corrigir, enfim. Então e assim, o Marcelo Cabo nos últimos anos não faz um bom trabalho, né? Eu acho que Fez o um bom único trabalho trabalho. Ele fez um bom trabalho no Floresta ano que passado. livrou da queda, né? Foi a única Um coisa contexto. minimamente. Exatamente, um contexto muito Sem diferente, né, Fábio? pressão. Sem pressão, aí você trabalhando para livrar a queda, muitas vezes você montando um sistema defensivo, que era realmente a fortaleza daquele Floresta, é o suficiente. Mas para você conseguir acesso, difícil você conseguir acesso jogando apenas dessa forma, né? Sem conseguir se reinventar, tendo apenas um jogo. Com a pressão que você tem relacionada a um Santa, com essa questão que eu falei de gestão do elenco, né, que é uma preocupação que a gente tem, no Floresta isso não existe quase. Né? Você não tem essa preocupação igual no Santa com jogadores pesados, caros, que vieram com investimento da SAF, contrato longo. Então é uma situação difícil para ele. E no próprio Capital esse ano, que ele saiu de lá invicto, mas a equipe não conseguiu o título, né? Estava falando com um amigo mais cedo, ele disse que tinha uma crítica, né, do Capital lá sobre ele, nos jogos decisivos, acabar implantando muito o que a gente chama do futebol retranqueiro, como a gente viu, por exemplo, o Santa fazer contra o América, não conseguir variar a forma da equipe jogar, enfim. Então, eu não queria também transformar esse programa só num programa sobre Marcelo Cabo, porque às vezes passa a impressão de que o problema do Santa Cruz é só ele. E não é. Tá? Eu acho que é importante destacar isso. Não é que vai tirar Marcelo Cabo amanhã a situação do Santa Cruz resolveu. Mas eu acho que Marcelo Cabo tem uma culpa no cartório e essa culpa ela aumentou durante a semana e com a partida de hoje. E eu tenho uma preocupação e eu falo mais dele porque é o mais fácil de resolver. Não adianta a gente ficar falando aqui, não, a SAF, não sei o que, tal, os jogadores, porque a gente tem que O falar, a único gente tem que fato deixar claro, novo que tá ao mas é o que alcance dá do. para fazer. Isso. É trocar o técnico, infelizmente. É isso. É É isso, né? isso. Um cara que chega ali sem a conturbação, né, dessa questão de SAF, desse desgaste de bastidor, né? Talvez esse cara consiga passar para os jogadores, né? Transmitir para os jogadores uma tranquilidade, enfim, uma motivação. Por mais que o salário esteja atrasado, que mais que a SAF possa não vir, pô, os caras estão jogando com a camisa do Santa Cruz. Pô. Tirar o Santa Cruz da Série D é algo muito relevante, né? Então não dá para tá salário atrasado. Tudo bem que isso influencia, mas eu acho que dá pro Santa Cruz jogar melhor, né? Dá para apresentar mais, até porque a gente tá na Série D, né? Não estamos falando de Série B, Série A, nada do tipo. Bom, Esse vamos. próprio Santa Cruz já jogou mais, né, Fábio? Isso. Esse próprio Santa Cruz. Eu tô curioso, Arthur, pra ver o mata-mata. Porque pode ser que os jogadores deram uma desligada aí. Pô, enquanto me pagar, eu vou só fingir aqui, já estamos classificados mesmo. No mata-mata a gente liga o motor. Mas é difícil. Contar com isso é difícil, né? Mas acho que é uma esperança, assim. Que os caras realmente estejam meio de. Não fazendo corpo mole, mas não se entregando o suficiente pela classificação e pelo bastidor. Mas quando a coisa for pra valer, os caras de fato melhorem, né? Vamos ver, né? Bom, por falar em mata-mata, a gente já tem aí
a classificação com jogos do grupo A3, né, que é o grupo do Santa, e o grupo A4, né, que é de onde vai sair o adversário da equipe do Santa. O Santa que joga em casa contra o 13, tá? O 13 está eliminado, né? O 13 não tem mais chance de classificação. E o Santa tem aí uma possibilidade de voltar, né? A liderança, porque o América de Natal tem um jogo difícil contra o Horizonte, né? Que é o quarto lugar, tá lutando por vaga. E o Central tem um jogo difícil contra o Ferroviário, que é o outro time que está lutando por vaga. O Santa, né, nessa última rodada, Arthur, tem uma vida, em tese, né, mais fácil, mais tranquilo. Inclusive o 13, hoje eu acho que ele só tinha 13 jogadores profissionais disponíveis, porque a galera foi embora, aí tinha machucado, aí teve que chamar a garotada do Sub-20 ali para completar, porque do elenco principal só tinha 13 jogadores. Certamente uma galera já vai embora essa semana, então vai pegar ali um 13 até com muito jogador sub-20. Então a obrigação voltar a vencer para dar uma tranquilidade. Mas talvez, Arthur, talvez não seja muito bom não. Dependendo do cruzamento, você ganha uma posição, né? Porque a gente tem ali Lagarto, Juazeirense e Sergipe, né? Que são possíveis adversários do Santa. Exatamente, Fábio. Eu acho que essa tela aqui, eu nem sabia que a gente ia ter essa tela, descobrindo ao vivo Ah. aqui, que normalmente a gente traz isso mais no raio-x. Mas aquilo, se o torcedor do Santa Cruz ele quer um mínimo alento aqui. Eu acho, vou fazer um papel aqui meio de Fire. Eu acho que o caminho no mata-mata é mais fácil o Santa sendo terceiro do que sendo segundo. Obviamente que o melhor cenário para mim é ser primeiro. E eu não falo, Fábio, nem só do mata-mata que a gente vê aqui, do primeiro mata-mata, porque o primeiro mata-mata é o que é mais fácil da gente ver, porque é o grupo 3 contra o grupo 4, cruzamento olímpico, né? Primeiro contra o quarto e tal. Beleza, é mais fácil da gente entender. Mas eu projeto até o segundo mata-mata. Porque basicamente qual é a situação aqui, né? Hoje, o Santa sendo o terceiro, ele pega o Lagarto. Se ele for segundo, ele pega a Juazeirense. Isso por si só já seria uma análise possível. E a tendência é que de fato a Juazeirense acabe ficando em terceiro, porque ele tem um confronto bem complicado contra o Asa na última rodada fora de casa. Esse Asa não caiu de rendimento igual o Santa, mas também caiu de rendimento no segundo momento aqui da primeira fase, então tudo pode acontecer, é bem verdade. Mas o Lagarto, por exemplo, ele pega um União Carmolandense que está virtualmente eliminado, né? O União teria que vencer, terá um salto de 8 gols contra o Sergipe, enfim. Ele basicamente não tem mais chances de classificação, então um time também que deve estar bem desmotivado por esse último jogo na situação do 13. Então a tendência é que a gente não tenha tantas mudanças do grupo 4. Tendência, obviamente. Né? O Lagarto ali, eu não sei se o Lagarto enfrenta o Sergipe, mas se o Lagarto não enfrentar o Sergipe, ele também vai estar pegando um jogo que não vale nada, né? Se ele pegar Jequié, Barcelona, ele também vai estar pegando um jogo tranquilo. O Lagarto pega União Carmolandense. Ah, o Lagarto. O Sergipe, no caso, ele pega quem? Eu acho que é o Barcelona. Vamos só. Vou conferir aqui. É só imaginando, porque talvez o Sergipe possa passar a Juazeirense, né? Talvez seja a maior possibilidade aí que a gente tem de mudança olhando as equipes. Mas o meu ponto aqui, Fábio, a gente tem esse cenário. Jequié. O Jequié. Então, joga basicamente uma final de campeonato. Confronto direto. Sergipe, que o Jequié precisa vencer por 3 gols de diferença, né? Para ultrapassar o Sergipe. Isso. Basicamente uma decisão ali entre os dois. Mas voltando, por que eu acho que o terceiro lugar seria mais interessante do que o segundo? Principalmente o segundo mata-mata. E aí, explicando rapidamente aqui para o torcedor. O segundo mata-mata, a gente, na verdade, assim, a partir dessa classificação, a gente vai formar como se fossem 4 grupos de mata-mata, formado por equipes, né, do grupo A, B, C ou D, né? Ou melhor, como está aqui, grupo 1, 2, 3 ou 4. Cada um desses grupos de mata-mata, que vai sair uma equipe que vai para o mata-mata final, para os 8 classificados, né, para o terceiro mata-mata lá, ele tem um líder de grupo. Então, se o Santa Cruz for terceiro, o líder que vai ficar no caminho do Santa Cruz, se ele quiser chegar no mata-mata do acesso, seria o líder do grupo 2, que nesse momento, salvo engano, é o Altos, né, que eu acho que é o Altos, está confirmado, não é nem nesse momento, o Altos já garantiu a primeira colocação, que eu acho um confronto muito chato. Muito chato mesmo. O Altos é uma equipe que na Copa do Nordeste, por exemplo, a gente viu ele enfrentar Fortaleza, Sport e Vitória e não perder nenhum jogo. Ele ganhou do Fortaleza, ganhou do Sport e empatou com o Vitória. Né? Mesmo jogando contra Vitória e Sport fora de casa. Né? Então é uma equipe chatíssima, uma equipe que é acostumada a jogar jogos grandes, já teve um acesso nessa Série D, eu acho que isso pesa, sabe? Então
Equipe complicada. Não gostaria de forma alguma de enfrentar o Altos. Se o Santa for terceiro, o primeiro colocado que estaria no caminho do Santa para chegar no mata-mata do acesso seria o do primeiro grupo, que a disputa é entre Manauara e Tunaluso. Veja, não quer dizer que é um adversário fácil, mas eu acho mais acessível do que o Altos. Então eu acho que o Santa sendo terceiro, ele tira um O pouco. Santa jamais ganhou do Altos, viu, Arthur Silva? Nunca, nunca. Eu sei disso. 4 jogos, 3 Ele, derrotas e um o empate. empate e o empate com a eliminação, que foi ano É, passado, e essas isso. 3 derrotas foram no mesmo ano, em 2021. Perdeu na Copa do Nordeste e as 2 vezes na Série C, que o Santa enfrentou o Altos aí, de fato. Então ainda tem esse histórico. Mas eu acho que se o Santa for terceiro, ele deixa de ter um franco favorito dentro do grupo de mata-matas dele, porque o Altos eu acho que se tornaria um franco favorito, assim. É uma equipe bem chata de enfrentar. Óbvio que nada no futebol é garantido, mas acho chato o Altos de É. enfrentar. Então o terceiro lugar para o Santa seria mais interessante. E o outro lado positivo, Fábio, é o que você trouxe no começo do seu comentário. Assim, tá tudo muito aberto, inclusive para o Santa ter chance de ser primeiro colocado. O Santa tem entre América Central e Santa, o adversário mais fácil é o Santa, que vai enfrentar, é o 13. É uma equipe que não vai estar disputando mais nada, enquanto Central e América vão estar enfrentando justamente as equipes que mais vão estar motivadas, que são as duas que estão disputando essa vaga. Então eles assim vão jogar a vida nessas partidas para garantir a vaga na próxima fase. O Central fora de casa, o América dentro de casa, o que poderia ser uma desvantagem para o Central, mas o Central sobrenaturalmente ele joga melhor fora de casa do que em casa. Ninguém consegue explicar isso, mas a campanha dele é melhor fora do que em casa. Então tem esse caminho. O problema é o Santa Cruz. Esse é o problema. Eu comecei esse programa dizendo que se o Santa dependesse de uma vitória contra o 13 para a classificação, eu não sei se conquistaria. Então eu também não posso vir aqui e fingir que tudo que eu falei antes não existe mais e que o Santa vai vencer com tranquilidade o 13 e vai voltar para a primeira colocação. Eu acho que o ponto positivo é que, em termos de tabela, por mais que seja horrível o Santa cair para a terceira colocação, era algo inimaginável quando a gente olhava ali o final do primeiro turno dessa primeira fase, mas o Santa ainda tem uma possibilidade. O Central, por exemplo, poderia ter vencido hoje e basicamente liquidado essa fatura em termos da primeira colocação. Isso não aconteceu. Então tem esse caminho aí. E repito, eu acho que ser terceiro é melhor do que ser segundo pelo caminho. Com certeza a gente deve ter raio-x essa semana. Essas Isso. projeções ali de confrontos até agora fica mais fácil, né? Porque a gente já tem, por exemplo, algumas confirmações. O Altos vai ser o primeiro no grupo dele. Esse grupo aqui a gente quase que já tem garantido as 4 equipes. Já tem uma possibilidade muito grande ali de quem vai ficar em cada posição, embora o Sergipe possa passar o Juazeirense. O Juazeirense pode passar o Lagarto, mas os confrontos eles indicam um pouco ali um caminho, então fica mais fácil da gente ver o que é que vai acontecer. Então já chama aí a audiência para ver esse programa essa semana e fica aí esse alento para o torcedor do Santa, vamos dizer assim. Muito bem, é isso, né? Há muitas possibilidades, né? Porque o próprio Juazeirense, que é terceiro, pode cair para quarto, por exemplo, né? Aí o Santa que queria fugir da Juazeirense, por exemplo, pode ser primeiro e pegar a Juazeirense, né? Então realmente não É tem. isso, é é, isso. há muitas possibilidades aí de adversários, né? É o Mas que eu acho que falo, Fábio. Eu falei para Fred num programa que a gente fez do Real X que é meio maluco, mas se tornou, com o adiantar da primeira fase, se tornou mais difícil a gente projetar quem o Santa vai é, enfrentar do que lá no início. Por quê? Porque antes a gente só olhava quem ia ser o quarto do grupo 2, do grupo 4. Porque a gente sabia que o Santa ia ser primeiro, a gente imaginava, né, pela distância que o Santa Cruz tinha. Agora, depende de a posição que o Santa vai ficar, porque pode ser primeiro, segundo ou terceiro, e também de quem vai estar do outro lado. Então, era pra gente estar chegando aqui num cenário quase que dizendo, ó, o Santa vai enfrentar o Sergipe ou o Juazeirense, mas não, na verdade, não é o que está acontecendo, porque o Santa não sabe também que posição vai ficar, é uma loucura. bom, é isso, né? Então, mais sobre o Santa, né? No raio-x aí da Série D que teremos durante essa semana.